Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, como o professor Sandro gosta de falar. Estamos aqui novamente, conversando com vocês sobre os nossos artigos, que vão ser publicados agora no livro em parceria com a professora Maria Carolina da Federal. E tem um artigo da aluna Nuraime Ramos Oliveira, que eu gostaria de conversar com vocês, juntamente com a professora Ludmila e o professor Sandro, que me acompanham aqui. O título desse artigo é Do Ministério Público e da Ação Civil Pública como garantia da dignidade das mulheres vítimas de violência. Eu orientei esse trabalho junto com a aluna Nuraime, e é um trabalho muito forte, que fala da importância, inicialmente, desse remédio constitucional, da ação civil pública, no controle de constitucionalidade difuso, de uma forma bem sui generis, bem assim, específica, porque quem é o titular dessa ação, depois o professor Sandro vai explicar melhor para vocês, de acordo com a nossa Constituição Federal, é o Ministério Público, e, obviamente, em defesa dos interesses da hipossuficiência no quesito vítimas de violência feminina, das mulheres, a aluna Nuraime, ela desenhou uma pesquisa super interessante, porque ela agrega esse remédio constitucional tão forte, agrega a figura do Ministério Público, que a nossa Constituição Federal de 1988 potencializou as ações, como curador legis e como fiscal legis. Eu não posso falar o que é mais importante que o outro, na minha posição, todos têm um grau de importância extremamente importante, né, extremamente relevantes, e a situação do estado de violência contra a mulher, que, infelizmente, ainda é uma situação muito real. Eu vou passar a palavra para a professora Ludmila, para ela falar o contexto que a Nuraime trouxe sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre a Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e o contexto pós-Segunda Guerra, que trouxe essas situações de valorização da existência do Ministério Público como defensor dos hipossuficientes, e a professora Ludmila vai fazer essa amarração para a gente. Professora Ludmila. Vamos lá, então. É interessante a gente pensar, né, o espaço que a mulher, como uma minoria, né, a gente tem que pensar sempre a mulher dentro da esfera da minoria. Minoria no sentido de acesso ao poder, de participação na estrutura de poder. E é interessante a gente pensar essa mulher, como é que essa mulher se insere nessa discussão sobre direitos que são inerentes aos seres humanos, né, que é basicamente quando a gente fala de dignidade humana, a gente está falando desses direitos que a gente chama na nossa Constituição de direitos fundamentais, que são aqueles que são inerentes à condição humana. É interessante a gente pensar por quê? Por uma, vamos dizer, uma lacuna que fica nos direitos humanos e que faz com que a gente pense um pouco ou repense um pouco essa questão da mulher. Quando os direitos humanos eles aparecem, né, vamos dizer, na história humana ali em 46, com as discussões da ONU, mas em 48, com a declaração, se imaginava naquele contexto que as mulheres seriam plenamente atendidas pelos direitos humanos, né? Que quando a gente falasse de dignidade humana, a gente já estaria falando da mulher. Mas muito a gente engana. A gente engana demais quando a gente pensa isso. Por quê? Justamente porque a mulher, dentro dessa esfera de discussão, ela está relacionada aos direitos de minorias, a gente poderia falar minorias de acesso ao poder, mas também minorias étnicas, minorias relacionadas à discussão sobre religião, sobre todo esse aspecto de minorias. E, pasmem, a primeira vez que a gente cita mulher relacionada a direitos humanos foi só em 1975, quando a gente começou a ter as primeiras conferências sobre a questão dos direitos femininos e sobre violência doméstica, internacionalmente falando. Então, entre 48, que é quando a gente estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, onde vai se começar a discutir efetivamente a questão dos direitos humanos a partir da Declaração da ONU, dali de 48 até 75 a gente não trata, embora a gente possa relacionar direitos femininos com direitos humanos, a gente não trata especificamente de direitos femininos como direitos humanos. A gente só vai fazer essa associação em 75, quando a gente começa a ter as primeiras conferências internacionais ligadas à ONU, né, que a ONU propõe, para falar sobre a questão da violência doméstica, violência contra a mulher.
porque até então a gente não necessariamente fazia essa associação e havia essa lacuna. Então, quando a Noraine traz essa discussão sobre direitos humanos ligada à mulher, é algo extremamente contemporâneo. A gente imagina que não seja tanto, porque a gente imagina que a gente vai voltar lá em 48, mas com relação à mulher, não. Com relação à mulher é algo muito mais recente, é só em 75. 75 para cá, em termos de história, é muito pouco. Né? E a gente ainda continua discutindo, ainda mais num contexto brasileiro, a gente continua ainda discutindo isso fortemente, porque a questão do feminicídio, da violência doméstica, no Brasil ainda é muito forte, né? Ainda mais se a gente pensar Goiás, tá? Goiás é um dos estados brasileiros mais violentos. Em termos de Brasil, é um dos mais perigosos para a existência das mulheres. Então, discutir nesse contexto goiano e discutir a questão da violência contra a mulher é importantíssimo. Sandro, comente um pouco para a gente sobre isso também, a partir da perspectiva do Ministério Público. E aí, Ludmila, né, você disse que 75 ainda está muito recente, né? E foi só em 2006 que a gente veio, que a própria Nouraine disse aqui no texto dela, que a relevância da Lei Maria da Penha em 2006, né, que veio trazer aí uma gama de medidas protetivas para a mulher que se via em situação de violência doméstica e familiar. Então, ela traz essa perspectiva da importância da Lei Maria da Penha. E também uma outra coisa que eu queria falar sobre o trabalho dela que é interessante é o seguinte: o direito como um todo, o direito penal, ele sempre se preocupou muito. Vem cá, papai, vem cá também. Eu tô com uma jequinha brava. Vem cá, fica aqui. Vou ficar aqui também. Ó, vamos continuar. O direito, ele sempre preocupou muito com o crime e o criminoso. E o direito penal, sobretudo, pouco se preocupou com a vítima. Esse movimento de preocupação do direito com a vítima, ele é recente. Ele é recente e ainda está no seu engatinhar, né? A vítima ainda está alijada do processo, o processo está muito voltado para o poder de império do Estado e a defesa da pessoa que cometeu o crime. E a vítima fica deixada ainda meio de lado nesse processo. Tem medidas legislativas, novidades, mas também um aspecto desse artigo que para a gente ficar também atento, né? Que a importância da Lei Maria da Penha e a importância da vitimologia no direito como um todo. E é interessante também a gente falar que no trabalho da Nouraine, ela fez pesquisas muito interessantes, principalmente no contexto jurisprudencial. O que vem a ser a jurisprudência? São decisões, né, provocadas por advogados, nesse caso da ação civil pública, a priori pelo Ministério Público, nesse remédio constitucional, a ação civil pública, e nessas decisões nós tivemos um avanço no quesito da garantia da dignidade das mulheres vítimas da violência. Alcance no sentido de que, como a professora Ludmila falou, como o professor Sandro bem falou, nós temos lei, nós temos princípios constitucionais, mas a aplicabilidade, o alcance para resguardar essas vítimas ainda precisa ser aperfeiçoado. Não basta só nós termos leis como o feminicídio, como a Lei Maria da Penha, que a aluna trouxe no trabalho dela, mas também nós precisamos conscientizar a população com a presença de políticas públicas, que são a esfera do poder legislativo, não do poder executivo. Quem faz políticas públicas é o poder executivo, o presidente da República, seus ministros, o governador do estado, seus secretários, o prefeito, seus municípios, do município, né, e seus secretários municipais. E a aluna trouxe que, na carência dessas políticas públicas, quem que está agindo? O Poder Judiciário. Nas mobilizações por parte do Ministério Público, que é um braço do Poder Executivo, na provocação dos remédios constitucionais, principalmente da ação civil pública, como tínhamos falado anteriormente com vocês, e nesse sentido, o Poder Judiciário, ele tem que deliberar.
porque o Poder Judiciário, quando devidamente provocado, o outro princípio constitucional, o Poder Judiciário, quando devidamente provocado, ele tem prazos processuais, ele tem as etapas do processo, mas ele tem que deliberar. Isso é uma obrigação constitucional. O Poder Judiciário, ele tem que, quando devidamente provocado, se pronunciar. E essas jurisprudências advêm desse pronunciamento do Poder Judiciário. E essas jurisprudências, esses julgados que formam um conjunto de jurisprudência, eles traçam, né, respostas para o combate às vítimas, né, o combate à violência contra a mulher vitimizada, a mulher nessa situação de risco. Então, a aluna trouxe alguns julgados que vale a pena vocês lerem esse artigo, logo nós iremos publicar. Alguns julgados que vêm a preencher o que a Lei 11.340 atribui de responsabilidade estatal. Né? Então, os tribunais de justiça brasileiros têm sido unânimes quanto ao entendimento de que cabe aos entes federativos a defesa da dignidade humana das mulheres agredidas, no que se refere à disposição de medidas para a proteção dessas vítimas. Isso a aluna traz no trabalho dela. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não poderia deixar de apresentar essa publicação, esse estudo dessa aluna, porque atualmente a gente ainda convive com essa realidade e é falando sobre, e é conversando, é trazendo informações acadêmicas relevantes que a gente pode até conscientizar a importância dessa temática. Professora Ludmila, a senhora quer contribuir com alguma informação a mais? Eu ia comentar o seguinte, que essa discussão da Nuraime, né, excelente aluna por sinal, muito boa aluna, ela está casada com a discussão com a Lavínia, que a gente já tinha comentado, né, nos outros vídeos, está casada com a discussão da Lavínia sobre o sistema prisional e as mulheres, porque, na verdade, está casado porque, embora trate de assuntos completamente diferentes, elas traçam, junto com outros artigos que a gente vai trazer, vou citar 2 aqui agorinha, nesse mesmo livro, elas traçam um cenário de qual é esse espaço que essa mulher brasileira, no caso aqui, a gente está falando especificamente, que espaço é que essa mulher ocupa na sociedade brasileira, né? Se eu citei o texto da Lavínia, que ela escreveu com o professor Sandro, tem o texto da Nuraime, tem um outro texto que está sendo escrito não na esfera jurídica, mas nessa esfera antropológica, que vai estar nesse livro também, que vem discutir a questão das produções midiáticas e a figura feminina, que está sob minha autoria e de uma outra pesquisadora da área da publicidade. E tem um artigo da ex-aluna egressa da UniGoiás, que é a Monique, que vai falar sobre a questão do mercado de trabalho para as mulheres negras no período da pandemia, que embora seja um assunto completamente diferente da Nuraime e também da questão da produção midiática, vai produzir esse cenário. E aí o que a gente percebe? Muito do que a professora Débora estava falando antes, que embora o direito esteja na esfera de engajamento para não só para a conquista desses direitos, mas para a efetivação dos direitos, né, na prática diária, esse papel o direito tem ocupado com o Ministério Público, mas que existe ainda a necessidade, essa necessidade é cada vez mais constante, de que essas transformações também estejam na sociedade. E aí, quando a gente vê produção midiática no Brasil ainda ligada à violência contra a mulher, a questão do mercado de trabalho sendo para mulheres negras, sobretudo, sendo fortemente impactado e gerando um processo de acirramento das desigualdades sociais. Quando a gente vê o retrato que a Lavínia traz sobre o sistema prisional e a mulher, a gente percebe que existe um descompasso, que o Ministério Público tenta ir tampando esse descompasso, porque há uma ausência de políticas públicas muito severas no atual governo, a gente não pode esquecer isso, relacionado à mulher, que o Ministério Público vem tentando tampar, né, cobrir um pouco essa lacuna, mas que há um descompasso. Por quê? Porque como não há políticas públicas voltadas para o reconhecimento da dignidade da mulher, você não consegue trabalhar isso em outras esferas que não sejam jurídicas, como a questão das escolas, dos espaços sociais ligados à questão cultural. Então, a gente continua reproduzindo ainda produções que veem essa mulher ainda numa profunda situação de desigualdade, não só de desigualdade, como de inferioridade. A gente continua reproduzindo essa estrutura de feminicídio, porque essa é uma estrutura que só consegue ser desestruturada ou repensada
não só pela atuação do Ministério Público, que é importantíssimo, mas pela atuação do próprio governo, que a partir do momento que não faz políticas públicas, se abstém do papel que é dele, próprio dele, de produzir uma sociedade menos desigual ou mais justa. E não é de se estranhar, viu, gente? Vou passar para o Sandro agorinha, que eu sei que ele está doido para falar do Ministério Público, que eu já citei o Ministério Público umas 3 vezes, ele está doido para falar, mas só para a gente ter claro quanto é esse apagamento da função do Estado, um Estado que diz que uma mulher nem merece ser estuprada, um Estado que nega absorvente para presidiárias, porque é um público que não merece nem o mínimo de dignidade, ou um Estado que obriga as pessoas a permanecerem com gravidez vinda de um estupro, porque a gente tem que aguentar mais um pouquinho para que esse bebê nasça, tirando o direito que essa pessoa tem de ter um aborto assistido pela saúde pública, é um Estado que nega o direito a essa mulher de ser sujeito da sua própria história. Então, a gente percebe que esse Estado está num descompasso em relação à política pública. Vai lá, Sandro, fala um pouco do Ministério Público, que está extremamente engajado nesse aspecto da dignidade da mulher. Um aqui me chamando para papar. Vamos papar, papai, vamos papar. Calma. Eu queria só falar que ela traz também no seu trabalho a diferença entre direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos em estrito senso, e essa é uma bandeira do Ministério Público, uma conquista do Ministério Público de defender a sociedade dessa forma. Então, na área da mulher, né, que é especificamente sobre esse trabalho, um direito difuso, só para exemplificar para as pessoas que estão assistindo entender o que é um direito difuso, um coletivo em estrito senso e um individual homogêneo. O direito difuso, ele é para pessoas indeterminadas e indetermináveis com relação a fatos que dizem direito a todos. Por exemplo, olha, se uma lei diz que mulheres não podem votar, essa lei, ou se um ato administrativo, ou se alguma conduta diz que mulheres não podem votar, essa lei, ela viola o direito de todas as mulheres. Então, olha só, é um direito difuso e viola tanto das mulheres da atual geração e como as das futuras. Não viola só a Ludmila, só a Débora, só a Nuraine. Viola todas as mulheres. Então, é um direito difuso, toda mulher, né? O direito coletivo estrito senso, peraí, Luca. O direito coletivo estrito senso, ele diz respeito a mulheres que têm uma relação jurídica base. Por exemplo, mulheres que têm um contrato com um determinado banco. E aí esse banco dá um tratamento diferenciado negativamente para as mulheres. Nesse caso, não são todas as mulheres, não. São só as mulheres que têm uma relação jurídica com esse banco que foi violado. Lá, a mamãe está chamando, lá. A mamãe está chamando. Faz parte. Peraí, neném. Então, peraí. Não? Tá bom. Pode continuar? Posso continuar? Sim. Então, tá bom. Então, o direito coletivo estrito senso são coletivo estrito senso, há uma relação jurídica base. E o direito individual homogêneo, cara, filho, calma, o papai vai terminar. Calma, agora isso aqui. Então, só para terminar, o direito individual homogêneo, ele diz respeito a uma situação de fato. Não é uma relação jurídica, é uma relação de fato. Veja só, um direito individual homogêneo que existe, que poderia ser tutelado pelo Ministério Público. Se existe, por exemplo, uma pessoa que cometeu diversos crimes sexuais contra várias vítimas diferentes, veja, não é uma relação jurídica, são fatos. Cada pessoa foi lesada de uma forma, cada pessoa sofreu uma situação, mas é uma relação jurídica, é uma relação de fato. Então, no caso, é um direito individual homogêneo. Cada vítima tem o seu direito, é individual, mas ele ganha uma nota de homogeneidade pelas circunstâncias do fato que aconteceu aquilo. Às vezes é o mesmo agressor, às vezes é a mesma forma de atuar. Então, essas vítimas também ganham o direito de uma tutela coletiva para facilitar, né, essa defesa, e o Ministério Público tem essa legitimidade. Gente, ó, eu vou encerrar aqui o meu microfone, que está danado aqui, não está?
Sem problema. E só complementando o que o professor Sandro falou também, na questão do trabalho da Nuraime, ela traz essa atuação do Ministério Público em proteção a esses interesses difusos, coletivos e transindividuais que ele bem citou. E o Ministério Público, nesse caso, ele atua tanto no quesito custo legis, fiscal legis e no quesito curador legis. O curador legis é para defender esses interesses que são dos hipossuficientes, como o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é um hipossuficiente nas relações de consumo, nós consumidores, a hipossuficiência no quesito da mulher, na vitimização da mulher, nos crimes de agressão por conta da vulnerabilidade do ser mulher na nossa sociedade. Então, por mais que a Constituição Federal, no artigo 5º caput, que é o capítulo, né, do artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, mas as leis específicas, elas complementam esse artigo 5º no sentido das vulnerabilidades. Então, os estados de vulnerabilidade também são tratados, como a professora Ludmila elencou mulheres no quesito vulnerabilidade, que outros alunos até aprofundam, pesquisam. Por quê? Porque, infelizmente, nós precisamos discutir, nós precisamos comentar sobre essas situações e, inclusive, cobrar, né, dos nossos políticos, do Poder Executivo, não apenas nos afazeres do Ministério Público, mas também nos afazeres do Congresso Nacional, no quesito dele aceitar, né, uma fiscalização do Poder Executivo, porque os 3 poderes, gente, como está no artigo 2º, e a aluna Nuraime até trata sobre isso também, eles se autofiscalizam. Então, quando a gente vê, né, que o poder executivo, ele é fiscalizado pelo poder legislativo, ele é fiscalizado pelo poder judiciário, são funções que existem entre eles, é o tal da teoria do check and balance, dos freios e contrafreios, ou dos pesos e contrapesos. Então, assim, essa carência, ela existe e geram essas vulnerabilidades. Então, quando os poderes não trabalham na harmonia que o artigo 2, que é um direito fundamental, cláusula pétrea da Constituição Federal, mantém essa harmonia, existe essa situação que ora o Poder Judiciário precisa produzir mais julgados, ora o Poder Executivo precisa, né, ser mais investigado, inclusive pelo próprio Poder Executivo, fiscal legis, o Ministério Público, como eu já disse antes, é um braço do Poder Executivo. Então, ao tratar desse assunto, a gente acaba mexendo, igual a professora Ludmila bem trouxe, em críticas da atualidade. Infelizmente, nós estamos carentes de políticas públicas satisfatórias para que realmente combatam essas situações de violência contra a mulher, no quesito vulneráveis nesse sentido. Enquanto isso persistir, a mulher vai precisar, sim, não apenas do apoio do Poder Legislativo em fazendo as leis, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, mas apoio também do Poder Executivo, não apenas do Ministério Público, que deixe bem claro na conclusão da aluna Nuraime, né? Então, acho que esse trabalho é grandioso, vale a pena vocês lerem no nosso livro que está para ser lançado no mês de agosto. Mas temos outros trabalhos interessantes no quesito mulheres Não, também. mas eu acho, Débora... Pode falar, professor. Exato. Eu acho que pela exposição que foi tão bem feita pelo trabalho da Nuraime, né? A gente pode encerrar por aqui, né? A gente encerra por aqui essa conversa de hoje e nos próximos encontros a gente fala sobre os trabalhos das outras alunas, né? Da própria professora Ludmila. Já tem coisa para vir. Fala nos outros encontros. Exatamente. Tá certo? Então, ó, um abração a todos. Tchau, tchau. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Comentem. Estamos sempre aí à disposição. E vamos vir com novos trabalhos sobre esse tema ainda, né, professor Sandro?